Queridos, a paz do Senhor, mais uma vez estamos juntos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Você que faz parte do nosso canal Palavra que Salva, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, te dê uma semana abençoada no Senhor. E você que está nos assistindo pela primeira vez, meu querido, muito obrigado por você estar aqui conosco. Deus abençoe tua vida, Deus te abençoe de forma tremenda. E se você quiser fazer parte do nosso canal, é só se inscrever, você não paga absolutamente nada por isso, tá bom? Inscreva-se aí, acesse o nosso canal e você pode ter várias mensagens aí a seu dispor para você assistir, tá bom? Então são vários temas, tudo com o objetivo de engrandecer e adorar o nome do Senhor, tá bom? Vamos à palavra do Senhor, mas não esqueça no final, ou quando você estiver assistindo aí terminar, você dá um like aí, gostei, não tem problema, tá bom? Deixa Deus te usar. Então vamos lá, palavra do Senhor, Provérbio 22:6, né? Diz assim: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e mesmo quando for velho, não se desviará dele. Bom, nós estamos falando sobre como o nosso cérebro aprende, né? Esse processo do aprendizado, ele tem muita influência das emoções, elas influenciam bastante no nosso aprendizado, até porque o indivíduo com muita ansiedade, ele não consegue aprender, ele não consegue raciocinar, ele não consegue parar para refletir, porque o nível de ansiedade no corpo é alto, coloca o corpo em estado de alerta e aí não há aprendizado. Então, resumindo, a ansiedade é inimiga do aprendizado, tá bom? É ansiedade em níveis elevados, exacerbados, ok? Então, vamos lá. Esse processo do ensinar, ele exige algumas nuances interessantes, algumas técnicas interessantes, algumas metodologias, né, para quem gosta do ensino. Por quê? Porque é importante a gente conhecer, né, para poder utilizar essas técnicas, como o nosso cérebro funciona para o aprendizado. E nada melhor do que a criança para nos explicar isso, né? A gente sabe, já falei em outros vídeos, vou repetir aqui, o nosso cérebro, quando nós nascemos, ele já nasce pronto, né? As regiões funcionando, a parte frontal do nosso cérebro é que aí vai precisar das habilidades, de treinamento, né, de planejamento nosso, né, no decorrer do nosso dia a dia, saber planejar, executar, tudo são funções que devem ser treinadas pelo nosso cérebro para que a gente vá aprendendo e aperfeiçoando. Por quê? Porque essas funções só vão se concretizar exatamente da fase da criança, saindo para a fase da adolescência, final da fase da adolescência, início da fase adulta, é que elas vão se concretizar, né? Então, ou seja, o cérebro vai se tornar maduro, né? Adulto nessa fase. Então, durante esse período é importante. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não abre mão da relevância. Todas as situações que nós passamos na nossa vida, sejam elas positivas, sejam elas negativas, elas fizeram diferença, eu posso dizer assim, ou então tiveram importância na nossa vida, com certeza elas vão ficar registradas na nossa mente. Por quê? Porque foram relevantes, foram importantes ao ponto de serem registradas e ficarem armazenadas no nosso cérebro. Aí, na palavra de Deus, o provérbio de Salomão diz que é para a gente ensinar. E ensinar também é repetir. E uma das coisas que é interessante a gente perceber, meus queridos irmãos e irmãs que estão nos assistindo agora, é que o nosso cérebro, ele aprende por repetição, né?
por repetição, ele aprende por repetição, ele vai aprendendo, vai repetindo e ele vai assimilando essa informação. Essa informação, que a priori é uma informação de curto prazo, ela tendo relevância, ela se repetindo várias vezes, aí o que vai acontecer? Ela vai começar um processo para se consolidar na nossa memória. Por isso que a Bíblia nos fala lá em Deuteronômio que nós devemos ensinar nossos filhos de manhã, à tarde, à noite, andando, comendo, fazendo qualquer atividade, não perder a oportunidade de estar sempre repetindo a palavra de Deus, E repetir não é se deter só a uma parte da palavra e repetir, não. Repetir no sentido de estar em constante contato com essa palavra, que aí faz com que o cérebro ele seja chamado a atenção para isso. Essa informação, como eu falei, que é de curto prazo, passa a ser uma informação de longo prazo, vai ser elaborada pelo cérebro, e depois transformada num registro de memória. Ou seja, vai chegar um ponto, pelas informações que estão sendo trazidas, elaboradas, consolidadas, que vai se tornar como se fosse um arquivo dentro do nosso cérebro, aonde as memórias vão registrar essas informações e elas vão ficar ali. Todo o tempo em que essas informações elas estiverem consolidadas ali e tiver algum evento externo que remeta a essa informação, o cérebro vai lá, busca essa informação e traz para a pessoa. Então, em constante repetição, a gente vai assimilando. É assim que funciona o nosso cérebro. Então a repetição é importante, por isso que a gente não pode só ensinar e não fazer, e não repetir. Um exemplo aqui bem prático a criança está na escola, e aí se coloca se passa um assunto para ela sobre um tema qualquer, água, terra, sei lá, algum tema específico. No outro dia, se faz o quê? Uma repetição. Vamos fazer um resumo, vamos trazer aqui uma revisão do que nós fizemos ontem, o tema que a gente falou foi água. Aí o que vocês aprenderam? Aprendi isso, aprendi aquilo, tal. Aquilo que foi relevante vai com certeza ficar na memória da pessoa. Então é interessante porque, olha só como a Bíblia ela é há muito tempo, isso data aqui mais de 3.500 anos, essa informação que a Bíblia está dando, que agora no final do século XIX, início do século XX, é que as pesquisas vão explodir, essas pesquisas na área da neurociência cognitiva, principalmente, que vão tentar buscar como o nosso cérebro aprende. Mas, há mais de 3.500 anos atrás, a palavra já trazia essa informação para nós. E ela diz o seguinte, ela termina a frase dizendo assim: mesmo quando essa criança for velha, ela passar da fase de criança, a fase da adolescência, a fase adulta, a fase da velhice, ela não se desviará, ela não esquecerá, ela não vai jogar essa informação fora, ela não vai desprezar essa informação no seu cérebro. Por quê? Porque ela foi aprendida por repetição, ela foi elaborada, ela foi consolidada ali, se transformou no registro de memória. Se está na memória do sujeito registrado, ele sendo criança, ele sendo adolescente, ele sendo adulto, até mesmo ele sendo velho, ele vai lembrar da informação, porque a informação está lá.
né? E aí, o que a palavra, a ciência nos mostra, né? Até um tempo acreditava-se que velho não tinha, não havia formações de neurônio, né, na cadeia cognitiva, né, e o cérebro, o velho não conseguia memorizar. E não é nada disso, né? Estudos aí recentes nessa área da neurociência cognitiva provam que a pessoa velha consegue sim aprender. Ela não vai ter uma agilidade, uma velocidade tão quanto uma criança ou um adolescente, mas ele vai conseguir aprender sim no tempo, na velocidade dele, mas ele consegue aprender. E a ciência comprova que se a pessoa é criança aprender, quando criança ele repetir, quando chegar, mesmo que ela esteja velha, a informação está lá, ela vai conseguir trazer aquela informação à tona, né? Vai poder buscar aquele registro de memória, porque ficou registrado ali como uma memória de longo prazo, e mesmo velho ele vai se lembrar da memória. Então, a palavra está falando nesse sentido cognitivo, né? Que a gente ensinar essa criança como ela deve e as formas de aprender. E aí nas próximas a gente vai falar um pouquinho sobre a pedagogia da motivação e também sobre o reforço positivo, tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus te guarde, Deus te proteja em nome de Jesus. Amém.